Fala pessoal, beleza? Estou aqui para o segundo Rio Chess Masters. Tá tendo alguns torneios aí no Brasil, né? Esse final de semana propriamente vai ter um feriadão prolongado, o pessoal tá aproveitando para fazer alguns torneios, né? Então, destaque aí para o CXA Experience, nosso amigo Alan Jimmy, em São Paulo. Vai ter também um Memorial Canarinho lá em Ribeirão Preto, se não me engano. E o que mais? O pessoal tá ligando aqui. Vai ter Acho que vai ter. Se eu não me engano, vai ter um evento também, acho que no Norte, Nordeste também. E destaque aí, né, pro Rio Chess Masters, tá? Um evento aí que, na verdade, começou na semana passada, né, e tá se esticando aí 10 rodadas, vai terminar no domingo, tá? E o maior evento, né, nesse período agora é o Curitiba Chess Open, um evento aberto no formato 7 rodadas. A gente fala muito aqui dos eventos que são para a norma de grande mestre, né? Esse evento aí vai ser em 7 rodadas, não vale a norma, mas é um evento que está chamando muita atenção. Curitiba ficou muito tempo afastado aí, né, dos super eventos. O estado do Paraná tem muitos praticantes, né, de xadrez, e Curitiba também, né, a capital ali. Tem já há muitos anos o Caiobá, que o pessoal acaba pisa em Curitiba e desce e vai para o litoral, né, do Paraná. E então fiquei muito contente aí, parabéns aos organizadores. Desejo todo sucesso aí para que a gente tenha, né, o Curitiba Open, vai ter lá o Rio Grande do Sul também, o RS Open, tem o Sampa Open, Rio Open, né, esses eventos todos aí somados, né, Floripa, Manaus Open, enfim, tem grandes eventos aí que a gente tem acompanhado no calendário, que é muito bom, né. Bom, eu vou falar sobre o Rio Chess Masters em específico, né. Eu vou trocar de tela aqui para a gente ver um pouquinho do Instagram, né? Que é do Movimento Xadrez Mais, que é o que está difundindo aí o evento e tudo mais. Que o evento é na PUC, se eu não me engano, não é isso? PUC do Rio, né? Eles não são o patrocinador Masters, né? Mas acho que está cedendo espaço e tudo mais. É um dos organizadores, uma das ideias. Tem feito outros eventos também aqui, né? Se a gente olhar no Instagram deles. Depois, quem conhece um pouquinho mais do projeto, puder escrever aí no YouTube. Mas dentro, né, desse segundo ITT, eles têm outros projetos, né? Então, vi aqui eles apoiando também as meninas. Teve uma simultânea, né, do FIA esses dias, mais recente. Tem outras coisas aqui também, né? Vejo uma garotada aqui também e tal. Eles promovem os IRTs, né? Aqui, ó, IRT Feed, né? Já para o público aberto, enfim. Então, parabéns aí à comunidade aí do Movimento Xadrez Mais, tá? Então, quem quiser seguir eles aí no Instagram, eu vou falar propriamente dito do torneio, né? Então, aqui a gente tem um ranking inicial do evento, já está aparecendo para vocês, está aparecendo, né? Então, tem aqui como que era o torneio. Uma coisa interessante, né, é que o torneio, ele cumpriu aquele formato que eu falo para vocês lá, que, putz, sempre que possível, o Brasil conseguir cumprir esse requisito facilita muito, né? Que é a questão de ter, no mínimo uma quantidade de estrangeiros, etc., para poder atender e não necessariamente cair com as bandeiras e tudo mais, né? Aqui, se vocês perceberem, né, os 14 primeiros participantes, né, dos 14, a gente já tem 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem 10 estrangeiros aqui nesses 14. Então, esses jogadores, eles puxam a questão da bandeira, tá puxando a questão do título internacional MIGM e rating alto, né? Então, assim, é o perfil perfeito ali para poder atender esses requisitos, né? E aí, o interessante é que desses 10 jogadores, os 10, né, tem esse título máximo, né? Mas lembrando que a regra completa é que os 10 jogadores com título máximo e tem que ser no mínimo 20, né? Então esse torneio não vai cumprir aquele requisito de não enfrentar as bandeiras, mas, poxa, já é muito legal, né? Você tem uma quantidade aí, enorme, né? E note que as bandeiras são diferentes, né? Então, aquele requisito lá de você ter enfrentado no mínimo
2 estrangeiros, né, 2 bandeiras diferentes, desculpa, e pelo menos 4 estrangeiros, né? Isso aqui com certeza é um grande facilitador, tá? Vou tentar não fazer os vídeos muito longo, né? Eu sei que é um pouquinho difícil, que eu acabo dando uma esticada, mas vamos lá. Aqui em cima, né, o Oscar, né, eu acho que o idealizador aí, patrocinador master do evento, né? Ele que estava fomentando as inscrições, fazendo os convites e tudo mais. E aqui fala, né, que o torneio vale para a norma e tal. Aqui, como não tem nenhuma mulher, né, virtualmente nem precisaria ter essa questão aqui dos títulos femininos, né? Porque um dos requisitos é que precisa ser mulher, né, para disputar esses títulos aí. Bom, o que mais? Bom, aqui é a classificação, né? Eu vou chamar a atenção aqui em 3 atletas em específico, tá? Para o vídeo não ficar super gigante, tá? O que eu selecionei, né? O Fear está disparado no torneio, né? Tá mostrando aí que é um jogador de ponta mesmo, né? Tá sobrando no torneio, vamos dizer assim, né? E para a norma de GM, eu separei um atleta aqui em específico, que é o Ivan Soriano, tá? Do Peru, porque ele tá com a maior rate performance, tá? Então, em teoria, é o que tem mais chance dentro dos outros. Os outros estão com rate performance mais baixo, né? Então, se o Ivan não consegue, provavelmente 99,9 chances dos outros também não conseguirem, né? Então, por isso que eu foquei só nele, tá? Ele tá aqui um pouquinho mais de rate performance do Mário, por mais que o Mário tenha um critério melhor, mas o que a gente está considerando não é a colocação final, né? E sim a chance do cara fazer norma, né? A gente estava na torcida aqui, né, para o Diego e para o Natan, que são os nossos brasileiros, mas eles já estão com uma média baixa aqui para a norma de GM. E depois eu separei aqui o Matias, tá? Que dentro desse grupo de brasileiros também, buscando a norma de MI, ele tem um rate performance maior também. Então, de novo, né, isso aqui é relevante para a gente avaliar, tá bom? E eu cheguei a clicar no Caio Angélico porque uma das metas dele em específico era virar mestre feed, né? Então, para poder bater os 2.300, mas ele está perdendo rate nesse torneio, então já adianto, né? Esse evento não deu certo aqui para o Caio, né? Bom, vamos agora para o meu Excel. Deixa eu ver como é que tá o tamanho para vocês. Tá razoável, né? Não tá tão pequeno, mas dá para ficar um pouquinho maior. Bom, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu separei 3 atletas, né? O Fear, eu separei aqui só por curiosidade, né? Ele já tem o título máximo, então ele não está buscando virar grande mestre, né? Mas aí o que é interessante aqui no Fear, né? Ele não consegue fazer, né, norma de grande mestre em 9 rodadas, porque ele só enfrentou 2 grandes mestres, né? Ele precisa enfrentar um grande mestre na última rodada, na 10ª, para ele poder fazer uma norma de grande mestre. E tem tudo para fazer a norma, tá? Eu já falei em alguns outros vídeos, né? Eu acho que do FIA eu já dei umas 5 normas pro FIA já, em vídeos meus, né? Fora o que ele tá fazendo aí todo mês, ele faz norma de GM, né? Muito bom. O FIA, ele tem 7 pontos em 8, tá? Então eu tô imaginando um cenário que ele possa fazer ou 7 em 9, ou 7,5, ou 8 em 9, tá? Seriam as possibilidades para ele. Ele tem uma média, pessoal, de 2.414, tá? Sendo que para grande mestre o mínimo é 2.380, então ele cumpre o requisito, tá? E se ele perder essa rodada, ele já vai ter 7 em 9, e isso vai dar uma média de 2.634, que é uma média acima de 2.600 para a norma de GM. Então, num cenário que o FIR perca essa rodada, tá? Ele já teria performance para virar grande mestre, para a norma de grande mestre, tá? E aqui, só por curiosidade, né, se na 10ª rodada ele enfrentar um grande mestre, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar um dos jogadores, sem ser grande mestre aqui da lista, que ele venceu. Então, o menor rating é esse aqui da primeira rodada, né? Ah, não, mas ele é grande mestre, então tem que ser esse aqui, então. 2.382. Aí tiraria esse jogador, incluiria um grande mestre, né? E aí faria os cálculos e tudo mais, e provavelmente daria a norma de grande mestre, tá? Então, num cenário aí que ele faça 8 em 10,
provavelmente vai dar norma de grande mestre para o FIA, tá bom? Ele só precisa mesmo enfrentar o grande mestre, tá? Em relação à bandeira também aqui tá com folga, então não tem problema, tá? Mas é só uma curiosidade, uma brincadeira aí, né? Vamos dizer assim, para falar que o evento de fato se propôs a dar a norma de grande mestre e vai dar a norma de grande mestre, né? E, curiosamente, ele fez a norma de mestre internacional, né? Os 9 atletas que ele enfrentou têm o requisito de mestre internacional ou superior, né? Cumpriu bandeira, o rating média de 2.230, ele estourou o rating médio, né? E ele precisaria, nesse grupo aqui, fazer 5 pontos, né? Então, ele já tem 7, pode fazer 8, né? Então, norma de mestre internacional com folga aí para o FIA. Separei o Ivan Crispi, né, que eu comentei com vocês, o suriano, né, do Peru. Fiz 2 cálculos aqui para ele, tá? O primeiro cálculo é sem ajuste, então ele já enfrentou os 3 GMs, já está enfrentando o FIA hoje. E aí ele vai ter uma média de 2.409, que é superior aos 2.380, legal. Só que ele tem apenas 5 pontos, né? Ele tem pouco ponto ali para o requisito dele. Então, o que eu estou calculando aqui? É que se ele perder essa rodada, ele vai se manter em 5, tá? E se ele ganhar essa rodada, ele vai fazer 6. E isso daria uma performance de 2.534. Ele precisaria, né, chegar com 6 pontos para poder ele imaginar vencer o FIA e chegar a 7. Aí daria a norma de grande mestre para o Ivan, tá? Então o Ivan, ele não tem chance de fazer norma nessa rodada. Aí eu fiz um ajuste aqui para ele. Eu peguei o atleta que ele venceu de menor rate. Então eu vou tirar aqui o Remy, né? E vou imaginar que ele vai ser emparcerado com o maior rate do torneio, que ele ainda não jogou. Então ele já jogou com o número 1 e com o número 2. O número 3 é o Roberto Pantorra, 2.497. Deixa eu trocar aqui. Aí a média dele vai subir bastante, ó, 2.427, né? E aí o que acontece? Como eu vou tirar um jogador, isso vai impactar na pontuação dele, né? Então, por exemplo, nessa rodada, vamos dizer que ele ganhe do FIA. Ele vai fazer 6 em 9. Aí eu vou tirar esse ponto dele, que é esse jogador aqui. Ele vai voltar com 5 em 8, né? E aí ele vai disputar a 10ª rodada, podendo perder e fazer 5, ou ganhando e fazendo 6, tá bom? Então ele continua nesse range aqui, tá? E infelizmente, mesmo que ele enfrente o maior rate possível e ganhar as 2 últimas partidas, ganhar do FIA e ganhar do Pantorra, tá? Ele vai ter 2.553, então ele não tem pontuação para grande mestre nesse torneio, tá? Já tem 0 chances, não tem chance matemática mais, tá? Aqui, o que ele precisaria fazer, né? Eu acho que seria muito difícil aumentar a média de rate de jogadores, que já está muito boa. Então, ele teria que ter feito mais pontos mesmo, né? Então, por exemplo, se ele tivesse ganhado essa partida, né, ou um desses empates aqui, ele tivesse convertido, seria muito bom, tá? Porque para ele poder chegar aqui, né, nos seus 2.648. Uma outra alternativa, né, seria ele fazer meio ponto a mais, que seria essa faixa do 6,5 aqui, né? Vou pintar aqui de laranja, né? E aí tá dando 2.594. Esses 6 pontos que tá faltando, vezes 9, né? Dá 54 pontos, tá? Aí aqui, esses 54 pontos poderia ser assim de rate, tá? Então, por exemplo, aqui ele empatou com o Álvaro, né? 2.209. Se o Álvaro tivesse 2.260, 70, né? Outro jogador aqui. Os outros já estão com rate bem alto, né? Mas, sei lá, o Frederico Jardim tivesse 2.400, né? Ou o Sebastian aqui, 2.450, né? Isso daria um rating médio maior, né? E ele fizesse um pouquinho mais de pontos, tivesse entrando com 5,5 nessa rodada, alguma coisa assim. Aí teria que ter um pouco de cada para poder chegar no objetivo, tá bom? E agora eu separei o Casalaspro, deixa eu ver aqui se está filmando certinho, né? Separei aqui o Casalaspro para a gente encerrar. O dele é a mesma coisa, né? Eu fiz aqui a conta, ele está com 2.379, que é bastante rate médio, né? Acima dos 2.230, tá?
E como ele está com 4 pontos, eu estou imaginando um cenário que ele possa perder e ficar com 4, ou ele ganhar e fazer 5, tá? E nenhum desses cenários ele alcança, porque ele precisaria fazer 5,5 para poder bater os 2.450 de mestre internacional. Vamos para o ajuste, tá? Vamos fazer um ajuste aqui no Matias, vamos ver se a gente consegue salvar ele aí. Com o ajuste, ele enfrentando o Fear na última rodada, que é o maior rating que a gente tem, tá? O rate performance dele explode, né? Inclusive o rate médio, inclusive ele já tem rate médio para a norma de grande mestre aqui, tá? E de novo, né? Se ele ganhar essa partida, ele vai para 5 em 9, aí eu vou ter que tirar um dos jogadores, ele vai ficar com 4 em 8 e vai disputar para fazer ou 4 ou 5 em 9, né? Ou o equivalente a 5 ou 6 em 10, né? Nesse caso, ele tem uma chance sim, aqui ó, 2.458, tá? Ele não precisaria estar aqui na faixa de baixo, vou pintar de laranja aqui, tá? Então o Matias sim tem chance matemática para a norma de MI, beleza? Porque ele precisa vencer essa partida, é isso? Ele vai precisar vencer essa partida e vencer a próxima, jogando com o Fear, ou talvez, acho que teria que ser o Fear mesmo. Ele não jogou com o Neurus ainda, né? Vai ter uma missão bem difícil, teria que vencer as duas últimas, né? E provavelmente o Fear na última, ou o Neurus. Deixa eu ver o Neurus. O Neurus tem quanto de rate? 2.505, né? Tá dando 60 vezes 9. Eu acho que talvez o Neuro já não funcionaria, hein? 10 pontos. O Neuro já não funciona. O Neurus vai ficar um ajuste muito mínimo ali. Eu acho que não passa o Neurus, viu? Ele teria que chegar num cenário mesmo de jogar com Arenas e com Fear e ganhar dos dois. E ficaria bem apertadinho, né? Ele vai fazer 6 em 10 e aí consegue essa norma de MI, né? Nos demais aqui, os requisitos dele foi cumprido aí também com folga, né? O torneio demanda essas possibilidades, né? E é isso, pessoal, né? A questão dos ajustes e tudo mais. Então, o Matias tem uma chance matemática aí, tá? E a gente pode ver o Fear também, né? Conquistando uma norma de grande mestre. O Fear já conquistou a norma de MI. O Neurus também, norma de MI para o Neurus. O que mais? Acho que... Eu não vi aqui, mas o Mário, o Ivan, o Licael, né? O Diego Berardino. Então, assim, norma de MI, a gente já tem aqui esses 6 primeiros, né? Conquistaram norma de MI. E tem uma chance do Fear fazer norma de GM, né? E aqui de baixo, com exceção do Matias, eu acho que já fica muito mais difícil outro jogador, né, sonhar com uma norma de MI, tá? Depois vai ser chovendo molhado, né? Os grandes mestres aqui, o Arenas, o Sebastian, que é MI, o Nathan, jogar muito bem as duas últimas aí para sonhar em ganhar uma norma de MI, coisa que não faz sentido para eles. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Um videozinho aí para vocês não esquecerem de mim, né? Então, um pouquinho das normas, tentei dar uma resumida aí. Queria ter feito um pouco antes os vídeos também, para o pessoal ir acompanhando quem tem a chance ali. Em algum momento o Diego Berardino estava muito bem para as chances, mas ele teve 2 derrotas seguidas, né? Foi derrota para o Fear e para o Neurus, então eliminou todas as chances, mas teve um início de torneio bem legal aí, tá bom? Então, sucesso, vida longa ao Rio Chess Masters, que a gente tenha eventos, que esse evento chame atenção para outros organizadores fazer nesse formato, e também que esse evento seja de sequência, né? De repente, uma vez por semestre, ou mesmo que seja uma vez por ano, um evento que já está entrando no calendário. Beleza, pessoal? Forte abraço e tchau.